Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns pontos, um resumo, né, do que eu já falei aqui sobre introdução alimentar. Então são pontos importantes que vocês não podem esquecer. Já repeti muitas vezes, mas é sempre muito importante relembrar. Então vamos relembrar comigo. Não liquidificar os alimentos de forma nenhuma, nem liquidificar, nem amassar, nem espremer para ficar líquido e muito pastoso. A gente tem que dar a oportunidade de ter pequenos pedaços para que essa criança consiga aprender a mastigar, porque se você faz o contrário, oferece tudo liquidificado e amassado, esse bebê não vai aprender a mastigar e lá na frente ele não vai comer o arroz, o feijão, a carne na consistência que nós comemos hoje. Então é muito importante você não liquidificar e não amassar totalmente esses alimentos e sempre evoluí-los, certo? Outro ponto não precisa vocês se preocuparem com a quantidade de alimentos a ser ingeridos. Não precisa, não tem uma quantidade. Claro que a gente tem uma média ali para saber basicamente quanto que coloca no pratinho, né, de arroz, de feijão, mas quem realmente vai dizer quanto que vai comer é a criança, é o bebê. Ele que vai ditar aquela quantidade que ele vai querer comer. Às vezes eles começam comendo quase nada, depois eles comem uma pera inteira, querem 2 peras, querem 2 bananas. Então, e a gente tem que respeitar, se o bebê está pedindo, está demonstrando, dando sinais de que quer, a gente tem que ofertar. Ou se ele estiver demonstrando sinais de que não quer, a gente também não pode mais ofertar e parar e esperar, né? Dar em outra oportunidade, oferecer em uma próxima refeição. Então, quantidade, não existe uma quantidade X ou Y que ele tenha que comer, né? Não tem. Ele que sabe regular a sua fome e a sua saciedade. E nós, como pais, temos a responsabilidade de oferecer os alimentos, nos organizarmos em relação aos horários, isso aí a gente tem a responsabilidade. Agora, nós não temos a ousadia de dizer quanto que o meu filho tem que comer, porque quem sabe é ele, não eu, certo? Provavelmente ele vai ter gag, ele vai ter tosse, ele vai ter bocejo, ele vai ter esses reflexos de proteção contra engasgo. Então ele vai ter o gag, né? Ele vai comer um alimento e não vai mastigar direito e ele vai ter aquela ânsia de vômito e é normal, faz parte para o desenvolvimento da mastigação dele, para ele ganhar habilidades em receber diferentes texturas de alimentos, tá bom? Então vai ter sim o gag, vai ter como se fosse uma ânsia de vômito e é normal, não é engasgo. Depois vocês deem uma olhada aqui que eu tenho um vídeo explicando sobre gag, sobre engasgo, para que você também possa tirar suas dúvidas. Mantenha o leite materno em livre demanda, né? Não é para substituir a alimentação, não é para substituir, chegou a introdução alimentar, então agora ela não vai tomar muito leite, agora ela vai comer. Errado, não é isso. Agora que entrou a introdução alimentar complementar, como o nome já diz, vai complementar o leite, mas o leite ele continua sendo o principal alimento, tanto o leite materno como a fórmula infantil. O leite materno fica em livre demanda e a fórmula infantil continua como estava. E à medida que eles forem se adaptando, né, aí eles por si só vão deixando, diminuindo a quantidade de fórmula, diminuindo os horários que tomam essa fórmula. O leite materno ele vai dando um espaço maior, né, de não quero agora, tipo isso. Então isso é natural de acontecer, tá bom? Mas não somos nós que vamos dizer isso, eu vou tirar o leite, eu vou diminuir as mamadas, não. É o seu filho que vai ditar isso, tá? Outro ponto, dê a oportunidade do bebê aprender a mastigar com comida de verdade. Então, dê a oportunidade para ele mastigar. Se você tem medo de oferecer o BLW, você pode oferecer o participativo. Então, você vai dar a comida amassada e, ao mesmo tempo, você vai dar a comida em pedaço. E aí, você vai vendo como é a evolução dele. E, à medida que você for vendo a evolução, você pode até passar para um BLW. Tem muitas famílias que começam com a introdução alimentar participativa e acabam oferecendo BLW depois, porque a criança não aceitou bem o participativo, né? Ela se deu melhor comendo alimentos em pedaços.
Isso pode acontecer, tá? Então, dê essa oportunidade, é muito importante. Essa conexão mão-boca, que eu já falei aqui também, que você precisa tocar no alimento para saber qual é a textura daquele alimento, se é pesado, se é macio, se é... Enfim, é muito importante essa conexão para a aceitação dos alimentos. Não pegue a colher e enfie na boca do bebê e puxe de uma vez só essa colher e tire a comida, como eu até botei que não precisa ter colher raspada nos lábios superior para jogar a comida na boca e ver se o bebê engole, né? Que a gente bota a comida e raspa aqui e vê se o bebê engole de uma vez. Não, a gente não pode fazer isso, tem que esperar o bebê vir até a colher, sugar, puxar e aprender como que tira a comida da colher. Não somos nós que temos que jogar dentro da boca do bebê. Ele tem que aprender, ele vai aprender quando eu der a oportunidade, é a oportunidade correta, não é de todo jeito não. A gente já errou tanto, eu confesso que eu já fiz isso, lá com Isadora, quando ela estava fazendo introdução alimentar, eu já fiz isso, e hoje eu vejo que isso era errado, então é vivendo e aprendendo, né? Se você fazia isso, agora não faça mais, então a gente vai tentando se adaptar agora às novas recomendações do que é certo e o que era errado, e a gente vai tentando se organizar e acertar, tá bom? Outro ponto para a gente finalizar aqui esse breve resumo. Ofereça uma variedade de alimentos. Não fique só, ele gostou de banana, ele gostou de pera, ele gostou de maçã e agora eu só tô nessa, porque quando eu ofereci o abacate, ele não quis abacate, ele recusou, achou ruim, fez careta. É normal ele fazer careta, o abacate não é doce, como a banana, como a maçã, é normal fazer careta. É normal fazer careta com maracujá, se não fizesse careta a gente até podia dizer, meu Deus, que estranho, né? Mas se ele fez careta, porque é azedo e ele precisa entender que tem o doce, que tem o azedo, né? Que tem as texturas diferentes, que tem os gostos diferentes. A gente tem que dar essa oportunidade também para o bebê aprender. E não é porque eu não gosto por exemplo, eu não gosto de abóbora, né? E aí eu não, quer dizer que eu não vou dar abóbora para minha filha? Eu dava. E olha como é as coisas, eu não faço muito abóbora aqui não, é um erro meu, confesso, não faço muito. Ela vê a abóbora mais quando ela vai para casa da minha mãe. Então, isso é um erro que a gente não pode fazer e nem persistir nele. A gente tem que apresentar, mesmo que a gente não goste, a gente tem que apresentar para eles, ofertar para eles, para que eles não cresçam recusando aquele alimento, não vendo ele, porque se ela não vê, não come, não interage com ele, como que ela vai comer? Não vai comer, né? Vai recusar, né? Não gosto, não vejo minha mãe comendo, não vejo meu pai comendo, por que é que eu vou comer? Então, por isso que a gente tem que apresentar uma grande variedade de alimentos, independentemente se eu como ou não. Eu tenho uma amiga, não vou dizer quem é, ela deve estar vendo esse vídeo, que ela diz como que eu vou oferecer fruta para o meu filho se eu não como. Ela não come. Ela só come algumas XY de fruta. É banana, se eu não me engano, e eu esqueci as outras. É umas 3 só. Ela, como que eu vou oferecer fruta para o meu filho? Aí eu, bora comendo, bora começar a trabalhar essa recusa, vai na terapia. Ou então o pai tem que oferecer, mas ou você tem que mudar isso, porque seu filho, ele precisa ver vocês comendo, precisa interagir, precisa ver que vocês comem com gosto, com alegria, e se ele vê que você não come, ele não vai comer também, porque nós somos o espelho, eles se espelham na gente. Então a gente tem que ensinar, dar o exemplo. Ela come muito bem, mas fruta, não. E aí vocês têm que fazer um esforço, não tem jeito, né? E aí, porque senão o bebê vai crescer e recusando fruta. Tenho certeza, né? Enfim, então tenta oferecer a maior variedade de alimentos possível, não é só na introdução alimentar, mas em toda a introdução alimentar até os 2 anos de vida ou mais, sempre ofertar uma variedade de alimentos para não ficar nos mesmos nutrientes. Então, se eu tenho que variar, porque eu preciso consumir preciso ingerir vários tipos de nutrientes. Porque na manga tem um, na laranja tem outro, na pera tem outro e assim vai. Desapegue-se das mamadeiras de chuquinha. Eu dou água na chuquinha, eu dou água na mamadeira.
desapega, vai trabalhando esse desapego, não precisa ser hoje. Você ouviu esse vídeo e você vai desapegar hoje, não porque seu filho já acostumou, então não tem como ele desapegar hoje. Então você vai ter que, e você que vai fazer essa transição desse desapego de chuquinha de mamadeira, você que vai fazer essa transição. Vai oferecendo no copinho, vai oferecendo no copo de canudo, vai oferecendo outra coisa, vai fazendo essa transição, porque chuquinha e mamadeira vai atrapalhar aí na aceitação também dos alimentos. Deixe que a criança veja o que ela está comendo, não esconda, não pegue o prato para cá e vai colocando na boca da criança. Ela precisa ver, ela precisa interagir, ela precisa saber que ali é verde, que ali é vermelho, que ali é marrom, que ali é carne, que ali é arroz. Ela precisa interagir, ela precisa ver. Ah, mas tem muita bagunça. Não pensa na bagunça, principalmente no início da introdução alimentar, porque é na bagunça que o seu bebê vai aprender. Porque se for tudo regradinho, limpando aqui, limpando acolá, esse bebê vai crescer muito sensível, muito sensibilizado, não vai gostar de sujeira, não vai querer pegar nos alimentos e isso vai atrapalhar demais. Minha gente, escutem, é a prática, eu tenho prática nisso, eu já vi muito isso acontecer, de criança que não pega, que não toca, que tem super nojo dos alimentos e isso vai pra vida, isso, né? Quem sabe essa minha amiga que eu falei aí, ela não tem um trauma? Porque ela não tocou muito nos alimentos, ela não pegou, ela não interagiu, quem sabe? A gente não pode nem julgar, eu não posso nem julgar ela, né? Porque eu não sei o que foi que aconteceu. Eu até vou perguntar para ela se isso não tem a ver. Essa questão de não, ela não ter entrado em contato, não ter pego, não ter interagido, enfim. Então a gente tem que deixar eles interagirem com estes alimentos. Então é isso, gente. Tem muitas outras regrinhas, nem é regrinhas, em outras dicas que eu vou gravar outro vídeo pra gente ir recapitulando um montão de assunto que a gente já falou por aqui, pra gente ir conversando, interagindo, você vai mandando aqui sua mensagem, sua dúvida, a gente vai conversando, vai deixando aí dicas de post pra eu falar aqui com vocês, tá bom? Então é isso e até mais. Beijo!